Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa manta lindíssima. Trabalhamos apenas 2 carreiras e depois fazemos o acabamento em volta. Quando eu digo 2 carreiras, são 2 carreiras que se repetem ao longo da nossa peça. Uma peça muito prática, muito versátil e fica com um acabamento muito legal para você fazer, para presentear, para vender, até mesmo para decorar a sua casa. A gente tem essa borda aqui, a proposta dessa manta é uma borda mais clean, sem tassel, mas nada impede que você queira colocar tassel. E a medida dessa nossa manta aqui, ela tem 1 metro de largura por 2 metros de comprimento. Esse tamanho pode variar de acordo com cada artesão, com a agulha que você vai usar, com o tipo de fio. Então, o fio que eu indico na nossa videoaula de hoje é o Euro-Roma EcoSoft 4, que é o mais novo lançamento da Fios Euro-Roma. A agulha indicada no rótulo é a número 3, mas nós vamos usar a agulha número 4. Tex dele 590 e ele tem 486 metros, 483 metros. Para que você possa fazer a sua peça desse tamanho aqui, nós vamos usar 5 novelos como esse. Na verdade, 4 novelos e meio, mas ali pode adquirir 5 para você fazer a sua peça. É um ponto muito fácil, muito versátil, você pode usar ele para fazer outras peças também, como trilho de mesa, capas de almofada, peseiras, entre outras peças. Espero que você goste da videoaula e se você veio até aqui e ficou até aqui, já deixa seu joinha para mostrar que você está gostando desses nossos conteúdos para trazermos mais conteúdos como esse. Então, vamos lá para o material que nós vamos precisar para a nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos utilizar no nosso vídeo de hoje é o Euro-Roma EcoSoft número 4. É o mais novo lançamento da Fios Euro-Roma, que é a versão do EcoSoft 6 que você já conhece. Agora você tem a versão número 4 para trabalhos mais delicados, como mantas, que é uma das peças que nós vamos fazer hoje. Então, aqui, a agulha indicada no rótulo é a número 3, o tex dele é 590 e ele contém 483 metros, ele rende muito. Mas nesse nosso vídeo de hoje, para a nossa manta ficar bem fofinha e bem maleável, eu vou utilizar uma agulha número 4. Observe que no rótulo pede número 3, mas eu vou utilizar número 4 porque eu quero essa proposta da peça mais macia, mais maleável, ok? Então, para esse tamanho de manta que nós vamos produzir, de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, nós vamos utilizar 5 novelos do Euro-Roma EcoSoft 4. Agulha para crochê número 4 milímetros, pode usar uma 3,5, pode usar uma 4,5, mas isso vai variar aí o resultado final da sua peça. Pode ser que fique maior, pode ser que fique menor. Vamos precisar também de uma agulha de tapeçaria para os arremates e uma tesoura. Então, lembrando que o resultado final vai depender do tipo de agulha que você usar e da tensão do seu ponto. Esse tamanho de 2 metros de comprimento e 1 de largura é para você ter uma base mais ou menos de como vai ficar a sua peça e o rendimento desses 5 novelos que nós vamos usar. Na verdade, vamos usar mais ou menos uns 4,5. Vai sobrar mais ou menos meio novelo ali, tá? Então, vamos começar? Para iniciarmos a nossa peça, nós vamos precisar de um cordão aqui de 135 correntes, ok? Aqui eu já fiz as 135 para adiantar. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento para produzir as suas 135 correntes, ou se você quiser assistir o vídeo ali todo no geral para depois confeccionar a sua, também fica a seu critério, tá? Então, vamos começar ali, após ter as 135 correntes, a gente vai voltar na nossa 5ª corrente. Então, já faço uma laçada aqui. A que está na agulha não conta. 1, 2, 3, 4. Essa é a minha 5ª corrente. Laço o meu fio, vou lá dentro da minha 5ª corrente e trabalho um ponto alto, ok? 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto, que é para formar aqui
o Vzinho. Olha só. Laço o meu fio, pulo 1, 2, 3 correntes de base, vou lá na quarta e trabalho outro Vzinho, ou seja, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim o meu segundo Vzinho. Esse ponto de base aqui, que a gente voltou na quinta corrente, é para termos ali esse ponto sempre como base para trabalharmos ao redor, como faremos posteriormente. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3, vou lá na quarta e trabalho ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim o meu outro Vzinho. Então, aqui já tenho outro Vzinho formado. E assim nós vamos trabalhando até completar a volta toda. Laço meu fio, pulo 3 correntes de base, vou lá na quarta e trabalho outro Vzinho, ok? Então, aqui entre os Vzinhos, aqui eu tenho um espaço de 2 correntes e aqui eu tenho pulando 3 pontos e indo no quarto. A gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Todas essas minhas 135 correntes aqui eu vou trabalhar e eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas correntes, olha só. Nas minhas correntes, trabalhei os Vzinhos. E aqui no último ponto, eu vou pular aqui um ponto de base, vou lá no próximo e termino com um ponto alto, ok? Exatamente como a gente tinha aqui no início, termino com um ponto alto. Subo 3 correntes, viro a minha peça. E aqui dentro desse primeiro Vzinho, eu já trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, se você observar com as 3 correntes que nós subimos, é como se tivéssemos 5, mas aqui essa corrente ela não conta porque ela é a base da nossa manta. Então, tenho os meus 4 pontos altos, eu vou lá dentro do meu próximo Vzinho, aqui nessa alça de 2 correntes, e faço um ponto baixíssimo. Trabalho 1, 2 correntes, laço meu fio, e aqui dentro desse espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ele totaliza 4 pontos altos com essas 2 correntes que a gente subiu. Então, vou lá dentro do meu próximo Vzinho, faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e trabalho novamente aqui os meus 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Totalizando 4 com as 2 correntes. Vou lá dentro do meu próximo espaço, um ponto baixíssimo, 2 correntes e trabalho novamente mais 3 pontos altos, totalizando 4 ali com as nossas 2 correntes, ok? Vou ali para o próximo espaço, fecho com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e continuo trabalhando nessa sequência até chegar aqui ao final. Quando estiver chegando aqui ao final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, finalizei a minha carreira, fiz aqui meu último bloquinho, e aqui onde eu tenho esse espaço de corrente, dentro desse espaço maior, eu vou trabalhar um ponto baixo, que é para finalizar a carreira, ok? Agora, eu vou subir 3 correntes, viro a minha peça, e aqui dentro dessa alça de 2 correntes que eu tenho aqui, eu vou laçar o meu fio e vou lá no meu espaço fazer um Vzinho. Então, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui nesse mesmo lugar.
Olha só. Então, aqui a gente mantém a nossa peça reta. Laço meu fio, vou para o meu próximo espaço de 2 correntes, que é esse daqui. Dentro do espaço, trabalho um ponto alto, 2 correntes e trabalho mais um ponto alto, no mesmo ponto. Então, nós estamos repetindo a primeira carreira. Esse nosso ponto, ele é composto por essas 2 carreiras, apenas, tá? A gente trabalha dessa forma durante o comprimento da nossa peça e depois nós trabalhamos ali em volta dela, posteriormente, fazendo outro ponto, ok? Então, aqui a gente vai trabalhando dessa forma, exatamente como nós fizemos aqui na nossa primeira carreira. Vai ficando V, aqui, o Vzinho em cima de Vzinho, tá? Então, este é o nosso lado avesso e esse é o nosso lado direito. Olha como fica mais bonito, tá? Então, nós vamos dando sequência aqui nessa parte, tá? Até chegar lá ao final da carreira. Então, nós vamos trabalhando dessa forma, fazendo os Vzinhos aqui durante toda a largura do nosso trabalho. Você pode observar que usando uma agulha maior, ele vai ficar bem mais prático e vai render bastante ali o seu trabalho, tá? Eu vou dar continuidade aqui, até chegar aqui ao final, e aí eu volto para mostrar. Antes, eu quero te mostrar aqui, ó, esse é o lado avesso e esse é o nosso lado direito. Observe como fica bem mais bonito, tá? Vou continuar aqui e já volto. Cheguei aqui ao final, então, para trabalharmos aqui os nossos últimos pontos, vamos fazer aqui mais um Vzinho. E para finalizar a carreira, vamos aqui nesse espaço e terminamos com ponto alto. Exatamente como nós fizemos aqui na nossa primeira carreira, ok? Vamos subir 3 correntes, virar a peça, e é exatamente igual à segunda carreira na hora de começar e também na hora de terminar. Se você tiver dúvida, pode voltar um pouquinho o vídeo, como nós fizemos essa nossa primeira carreira, a segunda, perdão, você vai fazer exatamente igual. Trabalhamos as 3 correntes para subir. E depois trabalhamos mais 4 pontos altos, ficando assim como se fossem 5, mais um aqui apenas para a borda da nossa peça. Temos os 4 pontos altos deitadinhos, fecha com ponto baixíssimo, sobe 2 correntes e aí recomeçamos as 2 correntes, mais 3 pontos altos, que é para totalizar 4 com as nossas 2 correntes, vai no próximo espaço, fecha com ponto baixíssimo, sobe 2 correntes e recomeça. Então, nosso ponto é composto por apenas essas 2 carreiras. Essas 2 carreiras que eu fiz aqui, eu estou repetindo ela aqui. Então, como que você vai trabalhar daqui por diante? Nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Vamos trabalhar aqui por mais ou menos 1,88 m em centímetros. Ou você pode fazer 127 carreiras. 1, 2, 3, 4. E aí, você vai trabalhando. Conforme, se você quiser a sua peça um pouco mais, um pouco menor do que 2 metros, que é o tamanho total que nós vamos fazer a nossa peça, você pode fazer ela do tamanho que você preferir, ok? Uma dica que eu dou agora também, se você quiser fazer um trilho de mesa, usando aqui mais ou menos de 40 a 50 centímetros aqui de motivos, é o suficiente também para você fazer um trilho de mesa que fica belíssimo. Eu vou dar continuidade aqui nas minhas peças. Quando eu chegar lá na medida desejada, eu volto para te mostrar como nós vamos fazer o acabamento. Voltei aqui, então, como eu havia dito para vocês, e trabalhei até 1,88 m de comprimento aqui, trabalhando essas 2 carreiras. E agora, nós vamos partir para a fase do acabamento, que é todas as bordas que nós vamos fazer. Então, ela fica assim, fomos trabalhando em carreiras de ida e volta, e aqui você pode
observar o tamanho dela. Então, a gente vai trabalhamos aqui por 1,88 m e agora vamos para o acabamento. Então, aqui, quando nós estivermos no acabamento, nós vamos precisar terminar com essa carreira aqui de Vzinho, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa carreira de Vzinho para podermos trabalhar o acabamento na borda. Então, como eu havia dito para você, vamos trabalhar no acabamento na borda, mas preste atenção que nós terminamos aqui essa nossa carreira no nosso lado avesso. Importante você lembrar aqui, como eu disse no início do vídeo, todas as carreiras, quando a gente trabalha com o Vzinho, elas ficam no lado avesso, no lado direito, e essa daqui, ela fica no lado avesso, quando a gente faz esse trabalho. Então, o nosso lado direito da peça, que você vai identificar, é o lado em que nós temos aqui os bloquinhos de 4 pontos altos deitadinhos, virados para mim, para frente. Então, esse é o nosso lado direito. Você pode observar a diferença que fica aqui do lado avesso, ok? Então, quando nós terminamos a nossa carreira aqui, nós vamos aqui trabalhar dessa forma. Vamos fazer uma corrente, vamos virar, e aqui, nesse ponto que nós temos aqui, nesse espaço, nós vamos trabalhar um lequinho de 3. Então, como que nós vamos fazer? Já fizemos uma corrente, vamos fazer mais 2 para totalizar 3, e dentro desse espaço aqui, nós vamos trabalhar mais 2 pontos altos, ok? Totalizando 3 com essas correntes que a gente subiu. Então, quando nós dermos toda a volta na peça, eu vou colocar mais 3 pontos altos aqui, que é para formar o meu leque. Então, por hora, a gente trabalha apenas meio leque aqui, e aí vamos trabalhar assim, uma corrente, aí vamos aqui, ó, para esse espaço aqui, esse ponto, ou podemos até pegar aqui, mas acho que aqui fica melhor, vamos para esse espaço aqui, pode pegar ou aqui, ou pode pegar no meio, eu vou pegar aqui nesse meio, para ficar mais fácil. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Assim, trabalhei os 3 pontos altos, faço uma corrente, laço meu fio, vou pular todo esse Vzinho que eu tenho aqui e vou aqui nesse espaço. Trabalho mais 3 pontos altos, ok? Então, trabalho aqui os meus 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, laço meu fio, pulo meu Vzinho aqui novamente e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, pulo meu Vzinho, vou aqui no meio do outro, entre um e outro, e trabalho mais 3 pontos altos, ok? É bem fácil de ser feito, a gente vai trabalhar desta forma aqui, olha só como ele vai ficando. Então, aqui eu tenho toda a largura da minha peça, eu vou repetir esse processo até chegar aqui nesta borda, ok? Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar, lembrando que eu ainda estou aqui no início da largura da minha peça, então, eu vou trabalhar aqui e já volto para mostrar como nós vamos fazer o canto. Voltei aqui. Então, trabalhei desde o início aqui, onde eu havia mostrado para você, até chegar aqui, onde eu tenho a minha outra lateral. Então, nós vamos repetir a mesma coisa, nesse último ponto ali, nós vamos trabalhar agora o nosso leque completo, sendo 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Você vai observar que lá na outra ponta está diferente, já vou te mostrar, vou só finalizar aqui esse leque, olha só, tá vendo? Então, você vai notar que nessa ponta aqui está diferente, porque quando nós dermos a volta no nosso trabalho todo, nós vamos colocar mais 3 pontos altos aqui, que vai ficar exatamente igual essa peça aqui, tá bom? Feito isso, nós vamos trabalhar uma corrente e agora nós temos aqui toda a lateral da nossa peça. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui.
que seria o comprimento da nossa peça. Então, nós vamos trabalhar aqui agora nessa lateral. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos posicionar aqui, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Então, vamos lá, olha só. Fiz aqui o meu leque, ok? Vou pular este espaço que eu tenho aqui e vou aqui dentro do ponto baixo, tá? Aqui, ó. Se você observar aqui, a gente tem um ponto baixo quando a gente finaliza a carreira. Então, é nele que eu vou trabalhar. Laço o meu fio, vou ali e trabalho os 3 pontos altos, ok? Todos eles ali dentro desse mesmo ponto baixo. Olha só. Se a gente pegar nessa parte aqui, ele vai ficar muito afastado, então, o ideal é que se pule aqui esse ponto, né, essas 3 correntes aqui, que equivalem a um ponto alto para dar um tamanho certinho da peça, tá? Então, 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, pulo essas 3 correntes que eu tenho aqui, vou ali de novo em cima do ponto baixo, olha só. Quando a gente termina a carreira, o nosso ponto baixo está aqui. Então, a gente vai lá e trabalha os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha só como ele vai ficando. Trabalho agora novamente uma corrente, laço o meu fio e venho aqui para esse espaço. Trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio e venho para o meu ponto baixo novamente, sempre pulando esse espaço que eu tenho aqui. E aí, trabalho os meus 3 pontos baixos. Perdão, os meus 3 pontos altos, olha só. Uma corrente, laço o meu fio, trabalho mais 3 pontos altos. Aqui, eu vou tirar esse nozinho, que eu acabei embolando o fio ali. E trabalho aqui os meus 3 pontos altos. Uma corrente e sigo essa sequência, olha só como ele vai ficando, tá? Sigo essa sequência até chegar aqui, olha só, vou trabalhar toda ali o comprimento da minha manta, tá? Até chegar nesse outro cantinho. Quando chegar nesse outro cantinho, eu volto para mostrar novamente como é que a gente vai trabalhar. Eu voltei aqui, então, cheguei ao final, então, trabalhei aqui todo o comprimento aqui da minha manta, todos os 1,88 m, ok? Fazendo aqui da mesma forma, e cheguei aqui ao final. Chegando aqui ao final, trabalho o meu último bloquinho, e agora vou trabalhar aqui fazendo um leque, ok? Então, insiro a minha agulha aqui dentro da corrente para ficar mais firminho. Antes, eu preciso trabalhar uma corrente de espaço, e aí vou trabalhar ali. Então, meu bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos para formar um leque, ok? Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar para formar o meu lequinho, formar o meu outro cantinho, tá? Então, a gente vai trabalhar assim, ok? Fiz aqui o meu canto. Agora, nós vamos passar para o próximo espaço. Uma corrente. Vou pular aqui o meu Vzinho. E aqui dentro desse espaço maior, vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ok? Assim. Uma corrente, pulo o meu Vzinho aqui, vou dentro desse espaço aqui, trabalho os 3 pontos altos, ok? Agora, nós estamos fazendo como nós fizemos nessa parte aqui, que é essa parte aqui da nossa largura. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Todos eles ali nessas correntes.
e separados por uma corrente. Ele vai ficando assim, ok? Vamos tecendo dessa forma até chegar aqui nesse outro espaço. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei daqui dessa minha lateral, trabalhei toda a minha largura fazendo os mesmos bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Agora, cheguei aqui no final, então, vou pegar bem aqui dentro da corrente ou posso pegar aqui dentro desse espaço maior, fica a seu critério. Então, aqui nesse espaço aqui, eu vou trabalhar o meu leque, que é para formar o meu terceiro canto. Então, nós vamos precisar ter 4 cantos nessa peça para que a gente consiga ali deixar a nossa peça retinha, tá? Então, aqui eu estou trabalhando o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá? Olha só. Então, aqui trabalhei o meu leque, que foi nesse canto aqui. Agora, eu vou trabalhar essa minha outra lateral aqui, esse meu comprimento, exatamente como eu fiz deste outro lado aqui. Quer ver? Vou te mostrar aqui. Exatamente como eu fiz deste lado, eu vou fazer aqui, ok? Então, fiz aqui os meus bloquinhos. Então, agora, vou trabalhar aqui. Terminei aqui o meu leque, vou só refazer aqui, que eu desmanchei sem querer, olha só. Terminei o meu leque, faço uma corrente, vou pular esse meu bloquinho aqui de 3 correntes, ou do ponto alto, né? Vou ali dentro do ponto baixo e trabalho 3 pontos altos, 2 e 3, ok? Uma corrente, laço o meu fio, vou dentro do meu próximo ponto baixo. Então, aqui, olha só, nesta carreira aqui, veja, a cada bloquinho eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. A cada bloquinho, fiz um bloquinho, certo? E aqui vai ser a mesma coisa. A cada bloquinho, 3 pontos altos. A cada bloquinho, novamente. Então, vamos lá. Laçamos o fio e vamos fazer aqui os nossos 3 pontos altos. 2 e 3. Ok? Olha só. Uma corrente, laço meu fio, vou lá pro meu outro bloquinho e trabalho 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente e vou trabalhando desta forma até chegar lá no final da minha peça. Então, lembre-se que aqui no final desta peça, aqui quando trabalharmos todo o nosso comprimento, ele vai chegar aqui onde nós iniciamos, certo? Então, vou trabalhar, quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Então, só relembrando aqui, você vai observar que para cada carreira aqui de bloquinhos, a gente tem 3 pontos altos, exatamente como a gente tem aqui, olha só. Bloquinho, 3 pontos altos, bloquinho, 3 pontos altos, bloquinho, 3 pontos altos, ok? Então, siga essa sequência, eu vou seguir a minha e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei toda essa minha lateral aqui, todo esse meu comprimento dessa minha peça, fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente como eu fiz deste outro lado aqui, ok? E aqui, vou chegando ao final, que é onde eu havia começado com aqueles 3 pontos altos. Faço aqui o meu último bloquinho, uma corrente, laço o meu fio, e aqui nesse mesmo espacinho onde eu fiz os 3 pontos altos, eu faço mais 3. 1, 2 e 3, ok? Agora, nós temos duas opções, fazermos 2 correntes e caminhar até chegar aqui, ou finalizar a carreira com meio ponto alto, que já faz a vez de 2 correntes.
Então, laço o meu fio e não vou aqui na terceira corrente, vou em cima do primeiro ponto alto que eu tenho aqui, logo após as duas correntes. Insiro a agulha ali, trago o meu fio, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e passo tudo de uma vez, ok? Aqui faz a vez de 2 correntes. Então, eu posso trabalhar aqui 3 correntes para subir e vamos iniciar uma nova carreira. Vamos para aqui esse mesmo espaço e trabalhamos mais 2 pontos altos, 1 e 2. Que a gente totaliza 3 com essas 3 correntes que subimos. Faço uma corrente, venho aqui para esse meu espaço, que eu tenho aqui. Então, aqui eu só vou fazer meio leque. Quando eu der a volta completa, eu finalizo o leque como eu fiz aqui. Laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, laço o meu fio 2 vezes e ao invés de pegar aqui, eu desço aqui embaixo, nesta alça aqui. Insiro a minha agulha, trago o meu fio e tiro da agulha 3 vezes. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Então, observe que a gente tem aqui um ponto alto duplo, e para fechar o meu bloquinho, aqui nesse mesmo espaço ainda trabalho um ponto alto. Observe como ficou. Olha só, um ponto alto duplo pegando aqui embaixo e um ponto alto normal aqui. Vamos novamente, uma corrente, laço o meu fio dentro desse meu próximo espaço. Um ponto alto duplo, então laço 2 vezes, venho aqui dentro desta corrente aqui, pego ela e trabalho. Tiro uma vez, tiro 2, tiro 3. Fazemos esse ponto alto duplo que é para dar altura, porque nós pegamos aqui embaixo. Em seguida, ponto alto para terminar, ok? Olha só. Uma corrente espaço, vou para o próximo espacinho lá. Um ponto alto duplo, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, e o ponto alto para arrematar. Olha só como ele vai ficando, tá? Então, desta forma, nós vamos tecendo até chegar lá no meu outro canto, onde eu tenho o leque, tá? Ponto alto duplo, pegando ali embaixo, e o ponto alto normal, ok? Olha só. Uma corrente, vamos para o próximo espaço. Ponto alto, laço o fio 2 vezes para fazer o ponto alto duplo e o ponto alto normal. Uma corrente e sigo para o próximo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar aqui nesse meu canto. Então, eu vou trabalhar aqui, e aí, quando eu estiver chegando aqui, eu volto para mostrar. Eu voltei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início, toda aqui a minha largura, e agora, cheguei aqui no canto. Aqui no canto, nós vamos repetir a mesma coisa. Após ter feito aqui esse bloquinho, uma corrente, vai lá para dentro do leque e trabalha o leque. 3 pontos altos, 2 e 3. 2 correntes, laço o fio e trabalha os outros 3 pontos altos para completar o leque. Ficando assim. Uma corrente, agora vou trabalhar aqui no comprimento da minha peça. Então, é o mesmo processo. Vou ali para o espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto, laço o fio 2 vezes para fazer o ponto alto duplo, pegando lá embaixo, tiramos da agulha 3 vezes, laço o fio, ponto alto para terminar. Exatamente como fizemos, ok? Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço. Ponto alto,
laço o fio 2 vezes, vou lá embaixo para pegar e fazer o meu ponto alto duplo e depois o ponto alto normal. Então, ele vai ficando desta forma aqui. Essa outra parte aqui, eu já fiz ela toda, como eu havia dito para você, e aqui trabalho novamente desta forma aqui, tá? Então, eu vou trabalhar por toda a minha volta dessa forma. Sempre que eu chegar no canto, eu vou fazer a mesma coisa e então dar toda a volta no meu trabalho. Quando eu chegar aqui no final, onde eu tenho essa metade do meu leque, eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei a minha segunda carreira pela minha volta toda. Olha só. E tô chegando aqui no final. Chegando aqui no final, nós vamos só repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui nessa carreira. Nós vamos fazer os 3 pontos altos que faltam aqui desse nosso leque, né? E aí, vamos laçar o fio, vamos fazer meio ponto alto aqui para fazer a vez de 2 correntes. Então, meio ponto alto, ao invés de pegar aqui na terceira corrente, eu posso pegar aqui em cima do primeiro ponto alto e fazer o meu meio ponto alto. Subo 3 correntes e recomeço a fazer a metade do meu leque. Fazendo aqui mais 2 pontos altos, que é para totalizar 3 aqui da metade do meu leque. Lembrando que quando dermos a volta toda, a gente vai terminar o nosso leque aqui. Então, vamos trabalhar aqui com uma corrente, após ter feito a metade do leque, laço meu fio e sigo o mesmo processo que eu estava fazendo. Vou lá para o meu espaço de uma corrente, trabalho um ponto alto, laço meu fio 2 vezes, e agora, logo aqui a minha frente, lá embaixo, eu tenho os 3 pontos. Então, eu vou pegar no ponto do meio, pegando as 2 alças, e fazer o meu ponto alto duplo. Em seguida, faço o meu ponto alto ali, que é para terminar o meu bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, laço o meu fio, e aqui, novamente, eu tenho o meu espaço. Então, trabalho um ponto alto aqui na alça de cima, laço meu fio 2 vezes, vou aqui embaixo no ponto do meio, pego as 2 alças dele, trabalho o meu ponto alto duplo, laço o meu fio e trabalho o meu ponto alto aqui, que é para encerrar o meu bloquinho. Uma corrente, laço o meu fio e trabalho de novo, ponto alto, laço meu fio 2 vezes, trabalho meu ponto alto duplo e finalizo o meu bloquinho com meu ponto alto. É exatamente como nós estávamos fazendo na carreira anterior, tá? Então, a gente vai tecendo aqui a nossa peça. Eu vou tecer aqui mais algumas carreiras, mais essa e mais uma, provavelmente, e aí eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer a finalização dela. Então, só aqui já temos uma, 2, essa é a terceira, provavelmente vamos trabalhar aqui 4 carreiras. Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Então, vamos lá, dar continuidade à nossa peça. Aqui eu havia dito para você que iria fazer 4 carreiras, eu acabei fazendo mais uma, então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de borda, e aí esse ponto que a gente pega, ele fica como se fosse um ponto relevo, fica bem bacana esse acabamento. Para finalizarmos a carreira, ok? Onde aqui nós começamos, vamos fazer o nosso último motivo, sendo o ponto alto duplo e o ponto alto para fechar ali. Então, aqui a gente já tem o nosso último motivo, trabalho uma corrente, laço meu fio, vou lá dentro do meu lequinho para trabalhar os outros 3 pontos altos que faltam no nosso lequinho, ok? Então, aqui, para você que tem dúvida de como contar, você pode contar também as carreiras pelo leque. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, nessa aqui, eu não vou fechar com meio ponto alto. Eu vou trabalhar 2 correntes
e vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, ok? Porque essa é a nossa carreira final. Vou para o próximo ponto, pegando aqui, e trabalho um ponto baixo. Aqui, vou para o próximo, outro ponto baixo. Já aqui onde eu tenho esse meu espaço, eu vou laçar o fio apenas uma vez, e agora, ao invés de inserir nesse ponto, pegando as duas alcinhas, eu vou inserir e pegar ele em relevo, que é a carreira de acabamento da nossa peça. Então, aqui eu faço um ponto alto relevo, ok? Logo à minha frente, eu tenho 3 pontos altos aqui. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. No próximo ali, eu já tenho a minha alça de corrente, então, laço o meu fio, insiro a minha agulha aqui, entrando aqui e saindo aqui, para fazer o meu ponto alto relevo. Então, lembrando que agora é ponto alto e não ponto alto duplo, tá? Vou para o próximo bloquinho, tenho mais 3 pontos altos, então, trabalho mais 3 pontos baixos, ok? Laço meu fio, vou para o próximo espaço, pego ali o ponto em relevo e faço o meu ponto alto. Procure deixar sempre na mesma altura, aqui, de tensão, né? Para que a sua peça não fique um vinco aqui. Então, é importante manter a tensão para ele ficar bem retinho. Logo à minha frente, tenho novamente os 3 pontos altos, então, trabalho 3 pontos baixos, laço o meu fio, venho aqui para o ponto do meio, faço o meu ponto alto relevo. E dessa forma, eu vou dando sequência por toda a volta da minha carreira. Assim, toda a volta aqui da minha manta, eu vou trabalhar dessa forma. Voltei aqui só para te mostrar como é que a gente vai trabalhar nos cantinhos. Então, como aqui a gente tem 4 cantos na nossa peça, voltei aqui para te mostrar. Então, nós vamos seguir trabalhando normalmente. Quando a gente chegar antes do leque, a gente pega o relevo neste ponto do meio, assim como a gente estava pegando em todos os outros, certo? Seguimos trabalhando um ponto baixo para cada ponto, e aqui dentro do Vzinho, onde eu tenho as duas alcinhas, eu trabalho um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo dentro do mesmo ponto, que é para formar o cantinho, e aí aqui nós seguimos trabalhando normalmente, ok? Eu vou finalizar, quando eu for finalizar a carreira, eu vou te mostrar como fazer esse passo aqui, que vai ficar bem mais fácil. Então, cheguei aqui ao final da minha peça, dei toda a volta e aqui eu tenho o ponto onde eu comecei, certo? Onde eu comecei a trabalhar essa minha última carreira de acabamento. Para finalizar, a gente trabalha, após ter feito aqui os últimos 3 pontos, a gente tem esse ponto do leque aqui, então, nós trabalhamos um ponto relevo nele. E aí, logo à frente, a gente tem os 3 pontos altos, então, são 3 pontos baixos, um para cada ponto. Dentro da alça de 2 correntes, observe que você vai repetir isso por todos os seus 4 cantos. Dentro da alça de 2 correntes, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar, e como aqui nós começamos o ponto no segundo, vamos já inserir a agulha nele para poder fazer o acabamento e ficar bem certinho ali. Então, feito isso, a gente já pode cortar o fio, porque nós terminamos aqui a nossa peça, tá? Puxo ele, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu terminei e jogo ele lá para trás, tá? Joguei ele lá para trás, insiro a agulha nesse ponto aqui, nessa alcinha, e puxo o fio novamente, só para ficar certinho ali nosso acabamento, ok? Aqui do lado avesso, eu vou pegar aqui uma alcinha e vou dar uma travada no fio, fazendo aqui uma correntinha, e depois eu vou colocar esse fio na agulha de tapeçaria para poder esconder ele, ok? Então, vou esconder aqui os meus fios e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, já fiz todos os arremates, tá? Então, a nossa peça, ela ficou desta forma aqui, e olha só que legal. A medida dela ficou aqui com 1 metro de comprimento por 2 metros, 1 metro de largura, perdão, por 2 metros de comprimento.
Então, se você quiser maior ou menor, basta você adaptar ao tamanho que você queira. Olha só que legal o detalhe do acabamento da nossa peça. Vou te mostrar aqui algo opcional que você pode fazer. Se você quiser fazer 4 tasséis para colocar um em cada ponta da sua manta, também fica bacana. Aqui no canal já tem vídeo ensinando como se faz esse tassel aqui. Então, fica bem fácil ali se você quiser incrementar a sua peça. Eu acho que assim ela já tá ótima, porque essa mistura de pontos e texturas deixa a peça bem bacana. E assim ela fica incrível usando a agulha número 4 como sugestão no início do vídeo. A sua peça ela vai ficar muito mais macia, muito mais maleável e também vai render muito, né, na hora de você tecer ali a sua manta. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, deixa seu joinha aí para a gente saber que você está gostando dessas aulas, para trazermos mais conteúdos como esse. Olha só que bacana que ela fica, ponto muito fácil, muito versátil, como eu disse no início do vídeo, e você consegue fazer muitas outras peças com ele. Um super beijo para você e até a próxima!